continuar falando sobre a filtração. Eu vou começar falando sobre a filtração à pressão. Neste caso, a gente precisa de uma força positiva para empurrar a nossa suspensão pelo meio filtrante e obter o filtrado depois. O mais utilizado é o filtro prensa de placas e quadros. Ele é um sistema batelada. Vou explicar para vocês o funcionamento do filtro prensa através dessa figura aqui. Nós temos aqui duas placas. Nessas placas, a gente só tem passagem de fluido pelos orifícios, não há passagem aqui no meio. Esse daqui é um quadro. O quadro também só tem passagem através dos orifícios. O que passa por ele, né? Que são aqui os nossos meios filtrantes. Então, como é que funciona? Vai entrar a nossa suspensão aqui no meio. Esse orifício aqui, ele não tem passagem para cá, ele vai atravessar o nosso meio filtrante também pelo orifício e vai chegar no quadro. Aqui no quadro, a gente tem um orifício que ele vai passar para dentro do quadro. Dentro do quadro vai ficar retida a nossa torta e o filtrado, ele vai passar pelo filtro, por esse nosso meio filtrante. E aí ele vai passar por essas ranhuras aqui para ser coletada na parte de baixo. Essa parte de baixo, ela pode ser retirada por cada torneirinha, como ela pode ter uma comunicação durante todo o sistema e ser retirada numa única torneira final. Qual que é a vantagem da gente ter torneirinhas? É que a gente vai colher, se acontecer qualquer coisa com esse meio filtrante ele rasgar, eu não vou ter contaminação do sistema todo. Mas eu preciso de um operador para cada torneirinha, né? Para não vazar e como coletar, então tem suas vantagens e as suas desvantagens. Como o sistema ele precisa ser montado da melhor maneira possível para que eu tenha as passagens corretas, existe uma numeração nessas placas para elas ficarem ordenadas corretamente, ok? Essa primeira placa, que é a placa simples, ela tem um único botãozinho, né? Esse daqui que é o nosso quadro, nós temos 2 botõezinhos e a placa de lavagem, nós temos 3 botõezinhos, tá bom? Essas ranhuras aqui, elas facilitam a retirada do fluido limpo, nosso filtrado, para ser removido aqui. Existe também uma sequência correta para a gente colocar, que é 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Então, essa sequência é a sequência de montar. Devido a isso, a mão de obra para trabalhar com esse sistema é uma mão de obra mais simples, porque ele só precisa seguir esse mecanismo, fazer a retirada da torta e remontar o nosso sistema, e eu já vou mostrar para vocês. Eu coloco essas figuras porque eu acho que fica muito didático de mostrar como é que é o funcionamento do filtro. Então, essa daqui é a que eu mais gosto, que a gente tem a entrada da alimentação, dá para ver aqui as placas fechadas que estão aqui em preto, desculpa, e a entrada nos quadros. Aqui, ó, essas partezinhas aqui, elas são os nossos meios filtrantes, então a gente recebe a suspensão, o material sólido fica retido aqui dentro e a gente tem a retirada aqui do nosso filtrado. Ele desce aqui pelas ranhuras, eles podem ser retirados em cada torneirinha, como ele pode juntar tudo e ser retirado no meio final aqui. Tá vendo que essas aberturas de baixo aqui permite a passagem para um único local. A gente pode também ter alimentação pelo meio, como a gente pode ter alimentação por uma das partes superiores, né? Então, depende do desenho do quadro. A primeira e a última, as placas, elas servem para fazer a força, né? Por quê? Porque a gente precisa estar com esse filtro prensado, não pode vazar nada, porque se imagina que se tiver qualquer vazamento, vai espirrar para tudo quanto é lugar. Essa daqui já é a parte final do nosso filtro. A gente já fez a filtração, a gente já lavou, já vou falar disso, e a gente vai fazer agora a parte de desmontar, retirar a torta, limpar e colocar de novo, que é chamado de tempo morto. Em alguns casos que a gente faz a nossa filtração, a gente precisa fazer a lavagem dessa torta. Então, a gente tem a passagem de um fluido, normalmente é água, né, limpa, para a gente fazer a limpeza desse nosso sólido. E a gente faz essa limpeza quando o nosso interesse é material sólido. Esse sistema ele é tão efetivo que a hora que a gente abre para a remoção da torta, essa torta ela sai praticamente seca. É a grande vantagem que a gente tem dele. O nosso tempo morto, então, ele é contado com a parte de desmontar o material, retirar a torta, limpar os filtros e montar esse nosso sistema de novo. Ele tem, né, dimensões limitadas para o tamanho das placas, vamos dizer assim, mas a gente pode colocar quantas placas a gente quiser e um dos cálculos que a gente faz é justamente determinar quantas
placas e quadros a gente precisa. Então, aqui a gente tem o quadro, né? E essa seguinte aqui é a placa. Ele atinge pressões altíssimas e quando que a gente para, né? Quando a gente chegou no limite da pressão que ele aguenta, que normalmente é quando a gente já tem esse quadro totalmente preenchido. Um outro filtro que a gente tem que também funciona com a pressão positiva é o filtro de folhas. Como que ele funciona? Nós temos a entrada da suspensão agora pelo lado de fora do nosso meio filtrante. O nosso filtrado ele vai atravessar o nosso meio filtrante e ele vai sair aqui em cima. E a nossa torta ela vai ficar retida do lado de fora, ao contrário do que a gente tinha no outro sistema, né? Qual que é a grande vantagem desse? Que se arrebentar qualquer um desse meio aqui, o que acontece? Ele tem um sistema que trava e ele não tem mais a contaminação que a gente tinha no filtro prensa. Essa é a grande vantagem do filtro folha. Mas ele tem uma grande desvantagem, que é a retirada desse material do nosso meio filtrante. Então, a gente precisa desligar o equipamento, vai sair toda a suspensão aqui, daí através de um sistema de vibração vai cair esse material sólido e eu preciso fazer a limpeza desse material filtrante, né, desse meio filtrante pela parte superior para retirar tudo isso. E essa limpeza ela é muito complicada de fazer. Existem vários tipos de filtro folha, né? E a classificação deles é de acordo com a sua geometria. Então, a gente tem o filtro Sweetland, o tipo Kelly e o tipo Valese. Então, depende do seu funcionamento e da sua geometria. Ele também funciona a alta pressão, só que menor do que a gente tem no filtro prensa de placas e quadros, por isso que o outro ele é mais utilizado, né? A gente precisa ter uma manutenção técnica elevada, porque se rasga ali, não é fácil de fazer a troca do meio filtrante, como seria no outro, mas ele é muito bom de ser trabalhado também, a sua eficiência é alta. Vamos falar um pouquinho agora da filtração a vácuo. Ela funciona com a pressão negativa, então ao invés de empurrar o fluido, agora a gente vai sugar o filtrado, que é mais ou menos como eu mostrei naquele sistema contínuo para vocês. Quando a gente trabalha com a pressão positiva, a gente tem um sistema intermitente, um sistema de batelada. Aqui, a vácuo, a gente consegue trabalhar ele num sistema contínuo. Então, eu vou mostrar primeiro para vocês o tambor e o outro que eu vou mostrar tem o mesmo princípio de funcionamento. Então, aqui embaixo a gente tem a suspensão, que ela é sempre alimentada aqui, e aqui a gente tem um sistema rotativo. Essa parte de fora aqui é o nosso meio filtrante, onde a torta vai ser acumulada. Então, a gente tem aqui, ó, esses caninhos, que eles têm a função de sugar a nossa suspensão. O sólido ele vai ficar retido na parte superior aqui dele, onde ele vai passar por uma lavagem, uma secagem e depois remoção através de uma pá. Tipo aquele primeiro sistema que eu mostrei para vocês. A vantagem é que ele é contínuo, né? Então, como o meio filtrante ele é continuamente limpo, a gente pode trabalhar com isso continuamente. É a grande vantagem dele. Nós temos também o tipo correia, que ele vai funcionar naquele mesmo sistema, onde a gente tem a alimentação sempre sendo colocada aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem a parte do sistema de sugar, né, a parte de vácuo, vai formando a torta aqui em cima, onde ela é lavada, ela é seca e depois ela é removida aqui nessa parte aqui através de uma pá. O filtro ele passa por um sistema de limpeza aqui e ele volta novamente, então também é um sistema contínuo, a grande vantagem dele. A grande desvantagem deles são o custo, né? Porque a gente precisa de um alto investimento inicial, a mão de obra ela é pouca, mas a manutenção é elevada, né? É pouca por quê? Porque ele trabalha praticamente sozinho, mas a manutenção é muito elevada. Ele tem uma grande eficiência, que a lavagem dele é rápida, né? E ela é eficiente, diferente, por exemplo, do filtro prensa, que ela não tem uma lavagem tão eficiente. E agora a gente vai entrar na teoria de filtração, mas isso a gente vai fazer lá na sala de aula. Aguardo vocês. Até lá!